Vamos lá então, capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeça dos filhos de Israel. Senhor, nós oramos, Deus, e te pedimos, te revela a nós através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse texto conta um pouco do começo e a história do povo de Israel ao sair do Egito. E ao passar um período de 40 anos no deserto, o povo de Israel, ele sai do Egito, e sai do Egito com promessas de Deus para a sua vida. Deus tem promessa para a tua vida, minha irmã, meu irmão. Deus tem promessa para você. E é interessante que as promessas de Deus, elas não oscilam, elas não pendem para um lado e para o outro. As promessas de Deus, existe uma convicção quando Deus fala, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Diga aí para quem está do teu lado: quando Deus fala, Deus cumpre. E Deus chama Moisés e diz para Moisés o seguinte: Moisés, tu vais separar espias para espiarem a terra que eu vou dar. Deus está dizendo aqui no texto o seguinte: mandem espias para espiarem a terra que eu vou dar. Deus não está dizendo aqui: mande espiar lá a terra, e conforme for a situação eu vou dar. Se a situação for boa, eu dou. Se a situação for ruim, eu não vou dar. Não, Deus não disse isso. Deus disse que ia dar. Diga aí para quem está do teu lado: Deus disse que ia dar, vai dar. Foi isso que Deus disse. Deus disse: eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Querido, onde é que eu quero chegar? Você tem que entender uma coisa. Um cristão precisa entender que quando recebe Jesus, você recebe as promessas de Deus para a tua vida. Quando você recebe Jesus, tudo aquilo que é promessa de Deus na Bíblia, quando você recebe Jesus, o evangelista João, ele diz que todos os quanto receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se você é filho de Deus, filha de Deus, se Jesus Cristo é teu Salvador, as promessas deste livro são para você. Diga para mim, é para ti as promessas de Deus. E as promessas de Deus estão na tua família, nos teus filhos. Elas alcançam gerações futuras. Mas tem um detalhe: você tem que tomar posse. Diga para quem está do lado: você tem que tomar posse. Você precisa tomar posse. E é interessante, e a gente precisa meditar e viajar um pouquinho nessa história. E o Senhor diz para Moisés: separa e mandem eles verem a terra. Mas Deus, queridos, mandou eles espiarem a terra. Não foi para espiarem a terra para terem certeza se ia ou não, para ver se era boa. Deus já tinha dito que era boa. Querido, vida com Deus é maravilhoso. Uma vida com Deus é algo tremendo, é algo especial. E é interessante que o Senhor manda e Moisés ouve e obedece. Versículo 17, vamos lá. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Versículo 18, olha o que diz: vede a terra qual é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se há arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas.
Assim subiram os espias a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. Gente, Moisés separa 12 homens, e entre eles Josué e Caleb. E quando Moisés separa esses homens, Moisés diz para eles o seguinte: vocês vão, tragam do fruto da terra, me deem notícia de lá. Essa terra Deus disse que era boa, Deus falou que é boa essa terra, nós vamos tomar posse dessa terra. Vocês vão lá e me tragam notícias de tudo. Se lá a terra é fértil, se lá se tem povos morando lá, se tem inimigos lá. E diz que esses 12 homens são enviados por Moisés, e eles vão adiante espiar a terra. Mas quando eles vão espiar a terra, acontece algo importante na vida do cristão para os dias atuais de hoje. A gente aprende com esse texto, porque nós cristãos nos dias de hoje, a gente comete alguns erros que 10 cometeram. 2 olharam de uma maneira diferente a terra. Diga para quem está do teu lado: 2 olharam diferente a terra. Você pode estar olhando a mesma coisa, você e outra pessoa, mas de formas diferentes, é uma interpretação diferente. Diz que os 12 foram enviados por Moisés para espiarem a terra. Versículo 21. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até aquela terra de Reob. Versículo 22. Subiram pelo Negueb, viram Hebron. Versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol, cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens uma vara, como também romãs e figo. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Veja bem, eles foram ver se a terra que Deus tinha dito que ia dar para eles era boa. Sabe o que aconteceu, queridos? Eles chegaram lá e a terra era maravilhosa. E meu irmão, minha irmã, aprenda uma coisa: as promessas de Deus são maravilhosas para nós. As promessas de Deus são tremendas. Quando eles chegam lá, eles veem a terra, que a terra manava leite e mel. Eles viram que a terra dava fruto, gente, a ponto, diz o texto aqui, que 2 homens tiveram que carregar um cacho de uva. Você sabe o que é isso? 2 homens carregando um cacho de uva. Diz que eles botaram uma vara, um pegou numa ponta e outro noutra, carregando um cacho de uva. Pergunte para quem está do teu lado: que tamanho é o teu cacho de uva hoje aí? E é interessante que eles carregaram esse cacho de uva e voltaram para dar as notícias a Moisés, voltaram para dar o relatório para Moisés, se dava para tomar posse ou não da terra. Eles viram que a terra, o que Deus falou era verdadeiro. Meu irmão, o que Deus fala é verdadeiro para nós. O que Deus promete é verdadeiro. Você tem que tomar posse, você tem que agarrar. Então ele diz, versículo 25: ao cabo de 40 dias voltaram os espias da terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão, toda a congregação. O povo estava numa expectativa do que eles iam dizer. Sabe por quê, gente? Eles estavam cansados de caminhar no deserto, 40 anos andando no deserto. O povo estava cansado, tinha saído do Egito, e havia uma grande confusão, mulheres e crianças. Você imagina o ambiente. E o povo estava cansado, e eles estavam numa expectativa, porque quando Moisés chegou diante de Faraó, Moisés chegou enviado por Deus como mediador para que Faraó libertasse o povo de Israel. E o povo foi confiando nas promessas que Deus falava através de Moisés. Mas a gente precisa ter um cuidado, porque em meio a tudo isso, essa caminhada, houve muito questionamento sobre Moisés e sobre Deus. E é interessante que eles voltam e está todo mundo na expectativa. O que eles vão dizer? Como é que é a terra? Olha o que acontece. Versículo 28. Versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O cacho de uva, gente, imagina você. Eu fico imaginando aqueles homens entrando
no deserto ainda, no deserto, o povo sendo sustentado por Deus, e aqueles homens entrando com 2 cachos de uva, 2 cachos de uva sendo carregados, eles olhando aquele fruto, e eles disseram: é verdade, o que Deus diz é verdade, é verdadeiro. Eles disseram: a terra é boa, a terra mana leite e mel. E é interessante que aí eles continuam o seu relato: verdadeiramente mana leite e mel. Versículo 28: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas dos cananeus, habitam o pé do mar pelo ribeiro do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos para possuir a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha só, gente, isso aqui é importante e acontece nos dias de hoje. Você vem para o Evangelho, você recebe promessas de Deus para a tua vida, você recebe promessas de Deus para a tua família, você recebe promessas de Deus em todas as áreas da tua vida. Deus promete para você te abençoar. O povo aqui recebeu promessas de Deus, e quando eles foram espiar, eles viram que realmente a terra era boa. Deus tinha prometido, mas tinha adversário lá, tinha inimigos lá, tinha inimigos, povos fortes e grandes lá. E assim somos nós quando viemos para Cristo, como viemos para o Evangelho. Somos tocados pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. As promessas de Deus vêm até você, mas saiba de uma coisa: você tem adversários. Diga para eles: você tem adversários. Agora é interessante de que maneira nós olhamos os nossos adversários, e de que maneira nós olhamos para o nosso Deus. O povo, 12 homens foram, 10 tiveram uma visão, e 2 tiveram uma visão diferente, Josué e Caleb. Eles disseram: olha, não tem como a gente possuir aquela terra, não tem como, muito difícil. Os caras são fortes, tem exércitos. Os amalequitas, gente, era um exército terrível. Eles escravizavam mulheres e crianças, violentavam, matavam os homens. Eram adversários difíceis de ser batidos. E eles disseram: não tem como a gente vencer, não tem como nós tomarmos posse daquela terra. Sabe, queridos, um cristão precisa aprender a viver pela fé e olhar as coisas de uma maneira espiritual. Querido, você precisa pedir para Deus abrir o teu entendimento. Muito cuidado quando vem as adversidades sobre a tua vida. Muito cuidado quando vem as tribulações, as perseguições, as lutas que nós enfrentamos no dia a dia. Muito cuidado, querido. Não pense que os teus problemas, não pense que as tribulações que tu está passando são para te destruir. Não, querido, eu creio que Deus quer glorificar o seu nome na sua tribulação. Eu creio que Deus quer que você cresça na fé. Eu creio que o Espírito Santo, Ele quer te assistir no momento de fraqueza, quer te dar experiências na tribulação, para lá na frente você dizer: o meu Deus é vivo, o meu Deus é forte, o meu Deus é poderoso. Sabe, 10 homens olharam e disseram: não, nós não vamos conseguir. Gente, o apóstolo João, ele escreveu na sua carta, escrevendo para a igreja, ele disse: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Meu irmão, minha irmã, uma coisa que a gente precisa entender como igreja: Deus é maior que as tuas tribulações, Deus é maior que os teus problemas. Tu pode estar passando por luta, tu pode estar passando por desafio, mas continue olhando para um Deus que fez promessas para você. Continue olhando para um Deus que disse: eu vou abençoar a tua casa, eu vou abençoar a tua família. Continue olhando para a promessa de Deus. Meu irmão, não deixe a tribulação te vencer. Você não vai ser derrotado. Deus prometeu e Ele vai cumprir, amém? E é interessante que o texto vai dizendo que 2 homens olharam diferente.
10 olharam e disseram: não tem como, não vamos conseguir. Mas, queridos, graças a Deus pelas pessoas de fé, graças a Deus por homens e mulheres de fé. Diga para quem está do teu lado: seja uma mulher, seja um homem de fé. Tenha fé, diga aí, tenha fé. Glória a Deus. E é interessante que Caleb, no meio do povo, ele disse: não, vamos que nós vamos conseguir. Vai dizer o versículo 14, versículo 31 diz: nós não poderemos. Eles disseram: querido, ninguém pode sem Deus. Por isso nós precisamos de Cristo. Você quer que a tua vida siga adiante? Você quer ser bem sucedido no teu casamento? Você quer que a tua vida, obter vitória na tua vida? Receba Jesus, querido. Sozinho você não consegue. Diga para quem está do teu lado: sem Jesus tu não vai adiante. E é interessante que Caleb diz que eles começaram a resistir e disseram diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. E olha o versículo 33, queridos: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Olha o versículo, capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz o povo e chorou aquela noite. Sabe o que aconteceu, querido? O povo ouviu as palavras negativas que os 10 tinham dito. Muito cuidado com as palavras negativas que lançam sobre a tua vida, meu irmão. Muito cuidado com o que dizem de você, irmã, com o que dizem de você, irmão. Não tome posse das palavras negativas que lançam contra a tua vida. Amarra, diga: está amarrado. Eu sou abençoado. Você é abençoado, minha irmã. Você é abençoado, meu irmão. Teus filhos são abençoados, meu irmão. Sabe, eu gosto muito da passagem quando o Senhor diz para Jesus, quando os céus estão abertos, Ele diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus sempre usa a palavra para nos abençoar. Deus sempre usa a palavra para nos levantar. Meu irmão, minha irmã, você é chamado como cristão para levantar pessoas, não para matar pessoas. Você é levantado como cristão para que a tua boca seja bênção na vida da tua esposa. Tua esposa é a melhor esposa, o teu marido é o melhor marido, teus filhos são os melhores filhos, melhores crianças. Querido, use a tua boca para abençoar e não para amaldiçoar. Diga para ele: use a tua boca para abençoar. Legal, né? Vocês estão me ouvindo bem, hein? Estou vendo a Aline e o Márcio lá atrás. Tudo bem, Aline? Não estou vendo o Márcio está no meio da coluna, eu acho. Cadê ele? Ah, ele está lá, ele. Tudo bem, que legal. Gente, então os 10 disseram: não vamos conseguir. E o povo começou a chorar. O povo entrou em desespero por causa dos adversários. Diga para quem está do teu lado: não entre em desespero por causa dos teus adversários. Diga aí. O povo caminhando 40 anos no deserto, o povo entra em desespero por causa das palavras negativas dos 10. O povo começa a chorar, o povo começa a murmurar. Versículo 2 diz que todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, para que as nossas mulheres, nossas crianças sejam por presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito, queridos? O Senhor Jesus, Ele diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o seu reino. Um crente precisa aprender uma coisa: quando ele recebe Jesus, ele recebe as promessas de Deus. Ele não pode mais olhar para trás. Ele não está mais apto para olhar para o Egito, para olhar para o mundo, para olhar para a velha vida. O povo de Israel cometeu um erro grave. Por causa da adversidade,
eles disseram: vamos voltar para a velha vida. E isso acontece hoje. Pastor, eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Bíblia, não quero mais saber de oração, porque a minha vida não anda e nada acontece. Diga para quem está do seu lado: caminha, Deus tem promessas para ti. Você tem adversário, irmão. O apóstolo Pedro, ele diz que Satanás, o vosso adversário, ele anda ao redor. E sabe, queridos, muitos do povo de Israel aqui não viram e não tomaram posse da terra prometida por causa da murmuração. Irmão, cuida da murmuração, irmão. Nós vivemos dias difíceis. O apóstolo Paulo, ele chega a escrever na carta a Timóteo que os últimos dias seriam dias difíceis. Os homens seriam arrogantes, presunçosos, jactanciosos. Ele chega a dizer na carta aos Coríntios que o amor iria se esfriar. Tudo isso tem acontecido, e nós estamos caminhando em meio a tudo isso, querido. E vem os ventos fortes, vem as tempestades, vem os desafios, mas não é para você deixar de crer em Deus, não é para você deixar de confiar nas promessas de Deus. Querido, cuida para a murmuração não te fazer parar. Eu vejo muita gente parada. Eu vejo muita gente que parece pensando em voltar para o Egito. Ah, pastor, não dá mais, pastor, para mim não dá mais, não quero saber mais de igreja. Eu vou trabalhar, eu vou construir, eu vou fazer projeto. Não tem problema nenhum nisso, querido. O problema está, querido, quando você deixa de olhar para a cruz, quando você deixa de olhar para o que Jesus disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Quando Jesus disse: tudo já está pronto. Jesus disse que ia voltar para buscar a sua noiva. Querido, não deixe de olhar para as promessas que vão além desta vida. Não deixe de olhar para as promessas espirituais. Não deixe as lutas que tu está enfrentando te abaterem. Cristo tem promessas para você que vão além desta vida. E é interessante que aqui o povo começou a chorar. E aí então, versículo 5, acontece algo tremendo. O povo estava dizendo que no Egito era melhor. Meu irmão, o diabo é mentiroso. O diabo vai te visitar a tua mente para dizer que a secretária que tu trabalha lá é melhor que a tua esposa. O diabo é mentiroso, vai tentar dizer que o carro que tu anda não é bom, o do outro é melhor. Queridos, você precisa entender uma coisa: nós vivemos um mundo de consumismo, onde as pessoas vivem insatisfeitas, descontentes, ansiosas, preocupadas com o amanhã, quando na verdade Jesus, no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele disse: não andeis ansiosas por coisa alguma. Ele está dizendo: eu cuido de vocês, eu cuido de ti, eu tenho promessas para ti. Deus cuida de ti, minha irmã, Deus cuida de ti, meu irmão. Deus sabe o que tu está passando, Ele está contigo na tribulação. Diga aí para quem está ao teu lado: Deus cuida de você. E o povo não conseguia enxergar isso. O povo não conseguia enxergar que Deus estava sustentando eles no deserto. Às vezes passamos por desertos, às vezes passamos por lutas, mas eu creio, queridos, que há um propósito de Deus nisso, em gerar em nós perseverança, em gerar em nós convicção de fé, certeza de um Deus vivo e poderoso, que não está morto e que continua agindo nos dias de hoje. E é interessante aqui que então, versículo 5: então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Olha o versículo 6, querido, preste atenção nesse versículo. Josué, filho de Num, Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Sabe o que está dizendo o texto? Josué e Caleb viram o povo chorando. E Josué e Caleb, queridos, eles olharam não para os inimigos, mas eles olharam lá para o início do capítulo, quando Deus disse: eu vou. Josué e Caleb não olharam para os gigantes. Josué e Caleb olharam para o cacho de uva. O texto aqui não conta, mas eu tenho quase que certeza que era eles que estavam carregando aquele cacho de uva.
Josué e Caleb lembraram que o fruto da terra que Deus tinha prometido era maior do que eles imaginavam. Certamente eles olhavam o tamanho daquela uva. Ele disse: como pode uma uva dessa? Como pode? Foi Deus que disse, foi Deus que disse. O assunto deles era diferente dos outros. Os outros estavam preocupados com os gigantes que ficaram lá. Josué e Caleb estavam preocupados. É tanta bênção andar com Deus que a gente quase não tem força para carregar. Nós vamos ter que chamar mais gente para carregar conosco. É um fruto maravilhoso. Eles estavam olhando diferente a situação. Meu irmão, cuide a maneira como você olha quando você está passando por tribulação. O diabo sempre vai tentar dizer que você é derrotada, que você é derrotado. Mas saiba de uma coisa: olhe para as promessas de Deus, e na tribulação você vai continuar caminhando. Você vai dizer: eu estou passando por luta na minha financeira, mas eu sou vitoriosa. Eu estou passando por luta na minha família, mas eu sou vencedora. Eu estou passando por desafio, mas eu sou vencedor. Deus disse que vai me dar. Jesus disse que vai voltar. Jesus vai voltar e eu vou com Ele para o céu. Eu tenho certeza de fé. Eu sei a quem eu sirvo. Deus vivo e poderoso. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar com vocês. Quero tomar a Santa Ceia. E o legal de tudo isso, queridos, e o triste também, né, é que Josué e Caleb, eles disseram no versículo 6, e eles disseram no versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. E sabe uma das coisas que agrada a Deus, irmão? Hebreus capítulo 11, deixa marcado aí. Vai comigo a Hebreus 11. Capítulo 10, versículo 37 de Hebreus 10, 37 diz o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Diga para quem está do teu lado: Jesus vai voltar. E aí ele continua dizendo: todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Para o que, irmãos? Para a conservação da tua alma. Capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Aleluia. Josué e Caleb tiveram essa fé. Pode subir aqui, Júnior. Eu quero orar com vocês. Josué e Caleb, querido, eles olharam para a situação com os olhos da fé. Quem sabe, minha irmã, meu irmão, tu tem passado lutas e tribulações e tu não tem olhado com os olhos da fé. Eu quero te convidar nessa noite, nós tomarmos a Santa Ceia e orar para que Deus nos renove, e para que Deus nos livre da murmuração e de olharmos para o Egito. Que Deus nos livre de olharmos para a velha vida e dizermos que antes era melhor. Diz que a Bíblia fala que quando nós pensamos dessa maneira, diz que é como um cão voltando ao seu próprio vômito, ou uma porca depois de lavada voltando à lama. Que Deus nos livre de questionarmos Deus e de retrocedermos por causa de tribulações e desafios. A história ela continua. Deus continua agindo, sustentando pessoas. Cristãos estão morrendo por pregar o evangelho. Tem dado na mídia. Será que Deus não está vendo tudo isso?
Ah, meu irmão, minha irmã, Deus tem projetos, Deus tem sonhos que você sonhou para cumprir na tua vida. Diga para o teu lado: não abra mãos dos sonhos de Deus para a tua vida. Eu tenho visto cristãos abrindo mão dos sonhos de Deus. Eu tenho visto cristãos oscilando por causa da situação, por causa da circunstância. Não, não dá mais, não pode. Não, isso não é mais para mim, passou a minha época. Ah, meu irmão, minha irmã, Deus tem promessas para você. Nós oramos com as mulheres aqui na vigília. A Bíblia deu um testemunho muito legal. Eu vejo muitas mulheres cansadas e abatidas. Deus tem promessa para você, irmã. Deus quer te abençoar, irmã. Deus quer te abençoar. E o legal desse texto, queridos, lá em Números, o legal de tudo isso, no capítulo 14, no versículo 30, versículo 27, olha o que diz o Senhor para Moisés: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações, porque os filhos de Israel proferem contra mim. Diga aí para quem está do teu lado: não murmura, cuidado da murmuração. Versículo 28, diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima. E os que dentre vós contra mim murmuraram. Versículo 30, gente, presta atenção: não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo quem, gente? Aqueles que acreditaram que iam entrar. Aqueles que disseram o seguinte: Deus prometeu. Não há gigantes quando existem promessas de Deus. Quando tem promessa de Deus, não tem gigante que vai te derrubar. Quando tem promessa de Deus, meu irmão, não tem gigante para te derrubar. E esses tomaram posse da terra. Eu vejo muito crente vivendo uma vida de derrota, porque não está tomando posse pela fé. Está deixando a tribulação, a circunstância. E claro, tu vai ser um derrotado. Tu está deixando. Não, meu irmão, você olha para a tribulação, não é para você colocar um sentimento de derrota. Você tem que olhar para a tribulação e você tem que dizer: essa luta que eu estou passando não é maior do que o meu Deus. Essa luta que eu estou passando não é maior do que o Cristo que morreu por mim. Oh, Ele está comigo até a consumação dos séculos. Eu creio que as promessas vão me alcançar. Eu creio que eu vou colher os frutos. Eu creio que eu vou viver neste mundo cheio de pecado e de iniquidade uma vida em abundância com Deus. Eu creio que eu vou passar pelas tribulações. Eu creio que eu vou continuar congregando, orando, lendo as escrituras, buscando a Deus, porque eu creio que Jesus prometeu que Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Jesus prometeu que o meu nome vai estar escrito no livro da vida. Eu creio que quando os livros forem abertos, o meu nome vai estar lá, o nome da minha mulher vai estar lá, o nome dos meus filhos vai estar lá. Eu creio que eu vou para a eternidade. Eu creio no meu Salvador. Eu creio no meu Redentor. Eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Pega a mão de quem está do teu lado, querido. Peça para Deus começar a renovar o teu irmão. Diga: Senhor, renova o meu irmão, Deus. Fecha os corredores, fecha os corredores. Dê a mão para quem está do teu lado, dê a mão para quem está do teu lado. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Diga: Deus, vem nos renovar, Deus. Vem nos renovar, Senhor. Vem nos renovar, Deus. O Júlio vai cantar e você vai orar. Quem sabe você está pegando a mão de alguém que está sofrendo. De promessas, Deus que não é homem pra mentir.
tomo posse, Deus. Eu tomo posse da minha vitória. Eu tomo posse. Em ti, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Aleluia. Eu sei que Aleluia. por mim. Aleluia. Seus planos não podem ser frustrados. Não pode. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Tua hora vai chegar. Tua vitória vai chegar. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Josué capítulo 1, abre para mim aí no projetor, Tati. Josué capítulo 1. Olha o que aconteceu, queridos. Os dois homens que viram diferente a situação, olharam com os olhos da fé. Versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vai adiante. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi para Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, os inimigos gigantes que tinham lá, até o mar grande, para o poente sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir. Diga a verdade do teu lado. Deus contigo, ninguém vai poder impedir as promessas dele na tua vida. Ninguém vai poder impedir, resistir todos os dias da tua vida. Meu irmão, é todos os dias. Todos os dias. Todos os dias da tua vida, Deus contigo. Como fui com Moisés, ele está dizendo para Josué: assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Um Deus que não nos abandona jamais, jamais. Um Deus que não abandona. De aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Obrigado, Senhor, pelas tuas promessas. Obrigado, Deus, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Senhor, a minha oração essa noite, Senhor, é para que tu venha renovar a esperança no coração dos teus servos, das tuas servas, que quem sabe tem vivido dias difíceis e de tribulação, como viveu o povo de Israel no deserto. A minha oração, meu irmão, minha irmã, é para que você seja renovado na fé. A nossa oração nesta noite é para que você receba a vida. Oh, eu declaro a derrota do diabo contra toda palavra maldita que foi lançada sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua casa. Meu irmão, minha irmã, tome posse da palavra e das promessas de Deus nessa noite. Como pastor, eu te abençoo. Eu tomo autoridade contra o diabo e eu declaro nesta noite a derrota de Satanás na tua vida. E eu profetizo sobre a tua vida vitória, vitória sobre a tua vida, vitória sobre a tua vida espiritual. O diabo não vai roubar aquilo que é promessa de Deus. Meu irmão, minha irmã,
Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Diga para quem está do teu lado: você é muito mais que vitorioso. Você tem a coroa da vida, você tem as promessas de Deus, coroa da vida. Deus de aliança, Deus de promessas, Não é homem. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Quero convidar os obreiros que servem a ceia para subir aqui. Nós estamos fazendo escala, não dá para botar todo mundo. Então a gente vai intercalar as escalas na ceia, né? Quem ficou de fora não fica triste, nós vamos começar a fazer escalas. Tem muita gente, graças a Deus por isso. Deus é bom. Baixa a tua cabeça, querido, comece a orar. Tire um tempo orando. Quem sabe você está precisando conversar com Deus. Baixa a tua cabeça. Comece a falar com Deus. Aleluia. Converse com o Senhor. Fale com o Senhor. Oh, Jesus. Rabalabaxera, labaxera, labaxera. Oh, rababababaxera, labaxera, labaxera, labaxera. Labaxera, 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 labaxera. Oh, rababababaxera, labaxera, labaxera. Presença de Deus. Rabababababaxera. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Presença de Deus te renovando. É Deus contigo, Deus te renovando, Deus te sustentando, Deus te fortalecendo. Fechou os céus pra me encontrar. Presença de Deus. Não é Presença de Deus na tua vida. o seu lugar. Você não é daqui, meu irmão. O amor de Deus, receba do amor de Deus. O mundo não conhecer. Aleluia. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Diga. Amor assim Que o mundo não conhecer. No altar de adoração seja sempre Jesus. exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, Morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Ele levou sobre si
Jesus. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado.